Bem, pessoal, recebi hoje aqui muita pergunta de vocês, né? Já tem tempo que eu não faço vídeo explicando um pouquinho a parte da vacinação, porque eu acredito que tá vendo muito bem tudo quando o que tem condizente no mundo inteiro, mas essa questão de adolescente, realmente o Brasil está destoando. Por que ele está destoando, né? Se a gente olha no mundo, né, a gente sabe que houve uma escassez de vacina, isso aconteceu no mundo inteiro, né? E no caso do Brasil aqui, pelo país ser muito grande, ele teve uma série de dificuldades para comprar vacina. E foi um problema lá atrás. A aceitação da população está boa e chegou a vacina com quantidade muito boa. O Brasil fez um pouco diferente, que eu até entendo, né, que foi a questão do maior distanciamento entre as vacinas. Então, se você comparar com Estados Unidos, Inglaterra, Israel, que são os países líderes, eles têm um período de intervalo entre a vacina mais encurtado que o Brasil. O Brasil está utilizando esse período, né, de 3 meses entre as doses, que é possível fazer, eu falei aqui que tinha evidência quanto a isso, e anunciou, por causa da variante Delta, que encurtar o período, né, em vez de 12 semanas, passar para 8. Né? E eu até fiz vídeo aqui falando que ótima notícia, então eles anunciaram tudo isso. E também falaram da questão dos adolescentes, que é o tema central desse vídeo, né? Falando que os adolescentes entre 12, né, maior que 12 anos, iam começar a ter vacina mesmo sem comorbidade, né? Hoje eles voltam atrás e dizem que não vão vacinar mais essa população. E aí destoa. Por que destoa? Só para vocês entenderem, o Brasil a gente sabe que está faltando vacina, né? Está faltando em especial a vacina AstraZeneca, né? Aqui em São Paulo até decidiu, né? E alguns estados estão fazendo igual, de dar a segunda dose da Pfizer. Ah, Júlio, isso é ideal? Não, mas se trabalho mostrando que protege, eu acho razoável essa decisão com a falta da AstraZeneca, né? E aí, agora, hoje, ele dá para trás em 2 notícias que tinham anunciado antes. Não vão vacinar adolescentes acima de 12 anos, né? Contra a Covid, com argumento assim, bem mais ou menos, dizendo que não complica muito. Todo mundo sabe disso, que criança, adolescente é menor, mas dentro do contexto do mundo inteiro, né, dos trabalhos que têm saído, da estratégia do mundo inteiro, inclusive que a OMS anuncia, é vacinar essa população. Então a OMS coloca que não é grupo prioritário, fato, a gente sabe disso, mas posteriormente, né, a recomendação de vacinar, depois que essa população mais velha foi vacinada, a população de adulto, que aconteceu no Brasil, o cenário sim é vacinar adolescente. Se você diz que não vai vacinar adolescente, você dá tranquilidade e diz assim, ó, pronto, completei meu programa de imunização. Os adolescentes já voltaram para a escola, os adolescentes estão na sala de aula, né? A Covid ainda está no Brasil, por mais que eu tenha feito vídeo aqui sobre o fim da Covid se aproxima, isso é aquilo que é verdade, com essa quantidade de vacina, ela ainda está presente, né? A gente está ali naquela faixa, né, de 600 mortes por dia, mas são 600 mortes é muita coisa, né? A cobertura de uma dose só está fantástica, está boa, mas as 2 doses está lenta ainda, não chegou a 40%, está perto dessa faixa. Então assim, e além disso tem essa questão dos adolescentes. Tem 2 cenários. O cenário que, sendo honesto e sincero, diz assim, não temos vacina, preferimos completar a vacinação da população mais velha e depois vamos passar para os adolescentes, ok, justifica, explica, né? Não sei se seria esse o cenário, né? Mas ter Coronavac, todas as vacinas são possíveis, né? Ser analisadas para utilizar nessa população de adolescente, né? Se não está conseguindo a Pfizer, né? E as outras, não tem quantidade para todo mundo, né? Mas não dá para dizer que esse argumento de que, não, porque é uma população que tem menos riscos, não é isso que está acontecendo no mundo inteiro, né? Vamos para os exemplos mundiais. Estados Unidos está sendo um dos mais agressivos, vacinando crianças, né? Que eu já falei com vocês a polêmica que tem contra a criança. Acho que o Ministério da Saúde, né, está sendo até bem reticente quanto a isso e está ok, né? Dentro do mundo há uma certa polêmica, inclusive a Inglaterra. A Inglaterra, para vocês terem ideia, ele já vacinaram a população adulta e segurou adolescente, mas já anunciou que vai vacinar adolescente, já começando a vacinar adolescente agora. Criança, eles avisaram que não vão vacinar inicialmente, estão esperando e tal para ver o contexto. E eu até entendo, né? População pediátrica realmente sempre é uma dificuldade muito grande para fazer trabalhos, né? Mas a população realmente adolescente tem saído do trabalho, trabalhos interessantes, com pouquíssimos índices de complicação, tudo isso. Então, ou seja, né? Dentro desses 2 cenários sendo colocados, né? População adolescente, acho que é consenso mundial. Esse argumento do Ministério não condiz com a realidade, né? Não faz tanto sentido. Inclusive, não faz muito sentido. Se você der um Google aí, notícias do Ministério, o próprio Ministério falou que ia vacinar adolescentes e deu argumento, explicou. E aí começa a vir a confusão, porque várias cidades já tinham começado a vacinar adolescentes.
Aqui em São Paulo, na Bahia, em Salvador, são os dois estados que eu meio que acompanho notícia de jornal também, né? Porque eu sou baiano. Então, eu vi essas notícias, já estavam aplicando a vacina. E, de repente, o Ministério da Saúde anunciou outra coisa. E curioso, né? O Programa Nacional de Imunização não mudou. Pelo menos não tem dados nem informação deles dizendo que não vão vacinar adolescente. Continua do mesmo jeito que a população adulta é prioritária e depois vai ser adolescente. Então, quando o Ministério fala uma coisa dessa, como foi falado hoje, causa um pouquinho de confusão. Por quê? Não faz sentido do ponto de vista dos outros países, não faz sentido quanto ponto de vista de dados da literatura, dizer que não vai vacinar adolescente porque é grupo de que não tem evidência de ter doença grave, não faz sentido, já que a OMS, todos os órgãos têm falado sim em ter adolescente. E o terceiro aspecto é a questão de quantidade de vacina, né? O que acontece no Brasil? O Brasil já está produzindo a AstraZeneca, que é o que está em falta, né? E a gente tem acontecido isso. Faz ter chegado uma quantidade grande de vacina, né? E além disso, a questão da Coronavac, que ainda não foi aprovado, mas ainda está em análise e tudo indica, né, que depois de entregar os dados, que tem que fazer isso mesmo. Quando você pensa em evidência científica, tem que ser chato. O que eu digo chato? De um lado a gente quer que vacine logo as pessoas. Do outro lado, a gente sabe que precisa de todos os dados. Então, a Anvisa tem sido rigorosa com isso de forma correta, pediu mais dados para adolescentes. E mais provavelmente, é o que tudo indica, né? Os outros países que utilizam o Coronavac já estão vacinando adolescente, então parece que não vai ser uma grande problemática, só são detalhes técnicos. Quando diz que é técnico, não é burocracia chata, não. Informação técnica é super relevante. Então, justamente a secretaria, o Butantan, mandando os dados técnicos para a Anvisa usar aquelas informações para se embasar e aprovar. Então, dentro desse contexto que estão chegando novas vacinas aqui, do contexto que estão chegando aprovações de novas vacinas, como é o exemplo da Coronavac, eu não vejo sentido. Poderia fazer sentido atrasar um pouco, como ele está, esse argumento dos 3 meses, né? Poxa, faltou a AstraZeneca para a terceira dose. A Delta no Brasil não decolou em número de casos, nada disso. Ok, ele até argumenta disso, o porquê do adolescente, né? Porque realmente está caindo morte, caindo internação, tudo isso. Então, tudo bem, e justifica que vai atrasar em um mês, tudo isso. Agora dizer que não vai vacinar, que os adolescentes saudáveis, não, aí não faz um pouco de sentido. Quem comanda mesmo isso, né, é o Programa Nacional de Imunização, que não divulgou, pelo menos até agora que estou falando para vocês, nenhuma nota. Teve essa informação do Ministério da Saúde hoje, né? Então, o que a gente vai esperar agora? Dados finais desses trabalhos da Coronavac para adolescente. Acredito que vai vir tudo positivo, que lá fora já tem essa documentação, já tem tudo, o Brasil só está, a Anvisa pediu alguns dados a mais, ok, né, na próxima reunião talvez já com esses dados eles aprovem, né, mas aí realmente é no campo da hipótese, né. A AstraZeneca, pelo que eu entendi, né, tanto a Fiocruz vão regularizar a quantidade de doses grandes, vão chegar, então para essa segunda dose vão resolver, e aí provavelmente vão ver essas duas prioridades, reduzir o intervalo e incluir adolescentes. Se for esse o contexto, ok, faz sentido, eu entendo, né? Tudo que a gente fala da Covid, né? Tá tudo muito dinâmico, né? Você não tem uma resposta clara, uma resposta rápida, e você vai dentro dessa dinamicidade de tem vacina, não tem, como é que tá? O Brasil, na minha opinião, continua ainda dando show na imunização, né? A população aceitou bem. O Ministério da Saúde, junto com as secretarias, tem feito um trabalho bom de vacinação, né? Depois que comprou as doses, atrasou para começar, mas depois que começou foi tudo bem, tá bom? Então, sobre adolescente, acho que tem que sim vacinar, não tem dúvida, a OMS, né? Todos os outros países estão vacinando, né? Eu acho que destoou um pouquinho isso que o Ministério falou. Vamos ver o que vai vir no decorrer disso, né? Já que o Programa Nacional de Imunização não se pronunciou ainda. Um abraço.